A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 10, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. Nós estamos estudando a revista CPAD, no segundo trimestre do ano 2023, e agora na lição número 10 nós vamos falar um pouco sobre luto e vamos usar a história de Jó como exemplo de alguém que suportou um luto muito grande, além de várias dificuldades, mas ele conseguiu suportar tudo isso porque ele estava firmado em Deus. Então essa lição, ela traz ensinamentos riquíssimos para a nossa vida, fala de um tema que é sempre atual, porque a humanidade sempre vai passar pelo luto, porque a morte faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós somos pecadores e por causa do pecado, a morte entrou no mundo e nós temos que passar pela morte. Todos nós vamos passar pela morte enquanto Jesus não voltar, né? Porque quando ele voltar, aqueles que estiverem vivos serão transformados ainda vivos, mas os mortos ressuscitarão em Cristo Jesus. Então é um tema que nós temos sim que falar e sabemos que muitos que estão assistindo, muitos professores de EBD, muitos alunos de EBD, quem sabe passaram por situações de luto recente. Pode ter sido a morte de um filho, mas também pode ser de um irmão, de uma irmã, do pai, da mãe, avô, avó. Enfim, todos nós passamos por essa situação. No caso da lição, a gente vai falar da questão do pai que perde um filho ou vários filhos, mas assim, eu acho que isso se aplica em todas as questões com relação ao luto. Então, convido você a assistir essa aula até o final. Eu vou seguir aqui a sequência da revista, nem sempre eu sigo a sequência, mas dessa vez eu vou seguir a sequência da revista. Esta aula é a aula de destaque do EBD em Foco, em que eu destaco alguns pontos, tiro algumas dúvidas, procuro me aprofundar em alguns pontos específicos. Nós temos a outra aula que foi postada no começo da semana com slide em PowerPoint, que eu passo por cada tópico e subtópico detalhando tudo. Aqui eu vou escolher alguns pontos específicos para nós nos aprofundar. Só lembrando que você acessa esta aula e também outros conteúdos dentro do nosso site ebdenfoco.com. Lá você vai encontrar várias aulas da EBD, da revista atual, de revistas anteriores, slides em PowerPoint, curso básico de teologia, cursos diversos, curso para professores de EBD. Acesse o nosso site ebdenfoco.com, na descrição do vídeo tem aí todas as informações que você precisa e também o nosso WhatsApp. Eu estou com o slide aberto aqui no computador, então de vez em quando eu vou olhar para o slide, vou voltar aqui para você, de vez em quando o slide vai aparecer na tela e assim a gente vai aprendendo. Então, vamos lá. A gente tem aqui o textuário que é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Paulo fala algo bem importante: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então a gente tem aqui uma passagem que o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós, sim, vamos passar por várias dificuldades na nossa vida, mas nós temos que suportar tudo isso em Cristo. Avançando aqui, eu estou passando o slide sem as animações, para a gente andar um pouco mais rápido. Então, aqui a gente tem uma introdução, eu vou direto para o tópico 1, que fala de Jó. Quem de fato era Jó? O escritor da revista coloca assim: o patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior a de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Então aqui a gente tem uma informação importante sobre quem era Jó, e de fato a gente não tem muitos detalhes no texto bíblico. Estou com a Bíblia aberta aqui, tudo que a gente tem sobre Jó está escrito no próprio livro de Jó. Então fala que ele era da terra de Uz, e não sabemos exatamente onde ficava essa terra de Uz, o local exato, a data exata que ele viveu. Então essas informações elas não são colocadas diretamente no texto, mas de forma indireta a gente consegue deduzir mais ou menos a época que ele viveu e qual era a importância de Jó naquela região que ele vivia. Ele viveu numa época que era dos patriarcas, no caso Abraão, Isaac, Jacó, né? Eles são da época dos patriarcas. Então naquela época não tinha ainda a lei não tinha sido entregue para o povo de Israel. Na verdade, nem existia a nação de Israel nessa época. Então Jó viveu realmente num período bem antigo. A história de Jó, ela foi contada de maneira oral, foi passada de geração a geração, até que um dia alguém registrou essa história. Alguns estudiosos dizem que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia, é um livro mais antigo de todos, mas não sabemos quem foi o autor. Alguns vão defender a ideia que ele foi escrito na mesma época do acontecimento. Outros vão dizer que não, que na verdade ele foi escrito muitos anos depois
porque era uma história conhecida ali do povo hebreu. Isso foi levado adiante de geração a geração até que resolveram escrever a história e registrar a história de Jó. Então, assim, nesse debate a gente não sabe exatamente como que se deu, né, essa história. Mas o que a gente sabe é que essa história trata de um problema muito específico, que é o problema do sofrimento. Muitas vezes a gente se pergunta por que que o justo sofre, por que que Deus permite que algumas pessoas boas passem por muitas dificuldades. Porque quando a gente olha para a vida de Jó, o texto bíblico diz que ele era íntegro, reto, desviava-se do mal, era temente a Deus. Então, assim, ele tinha muitas qualidades. Não fazia sentido Jó sofrer, porque uma das respostas para o problema do sofrimento é que a gente sofre por causa das nossas falhas, dos nossos pecados. Então, você errou, você falhou, e aí você vai sofrer por causa disso. Mas Jó era um homem íntegro. É claro que ele não era isento de pecado. Jó também errava, Jó também pecava. Mas a gente está falando aqui de um sofrimento que vem realmente como consequência de um pecado específico, que os amigos de Jó falaram isso para ele. Então, essa fala dos amigos de Jó, não somente de um, mas de todos eles, são respostas que as pessoas, de maneira geral, dão para o problema do sofrimento. Muitas pessoas vão dizer que realmente nós sofremos como consequência de um erro que cometemos no passado, mas esse não era o caso de Jó. Jó estava sofrendo por uma causa que ele não sabia. Vale ressaltar que essa parte inicial do livro, que fala aqui de Deus, da conversa de Deus com Satanás, que Deus permite que Satanás toque em Jó, eu não vou entrar em detalhes nessa questão aqui, nessa teologia, eu vou falar dessa questão de que se de fato Deus permitiu Satanás ele faz aquilo que Deus permite. Eu não vou entrar muito nessa parte aqui, não. Eu quero entrar especificamente na história de Jó, porque assim, as coisas estão acontecendo e Jó não sabe por quê. Acho que o foco do livro não é nem mostrar essa questão sobrenatural de como que Satanás interfere na vida das pessoas. Acho que o foco do livro não é nem isso. O foco do livro é mostrar como que o ser humano lida com situações de sofrimento sem saber por que que ele está sofrendo. Porque de fato nós não sabemos. Se você está passando por um sofrimento hoje, seja de luto, seja de doença, seja falta de dinheiro, desemprego, não sei qual é o teu problema. Você não sabe por que você está passando por isso. De fato, você não sabe. Você não tem acesso ao mundo espiritual, você não sabe qual o propósito de Deus diante disso. E nas minhas aulas, eu costumo falar que muitas vezes o sofrimento vem para que nós possamos amadurecer. Muitas vezes o sofrimento vem para que alguém do nosso lado possa se converter. O sofrimento vem para que a família se una. São situações específicas, mas muitas vezes o sofrimento vem e a gente não sabe por quê. Ele vem, vai e a gente não sabe a resposta. No caso de Jó, é difícil a gente tirar uma conclusão de tudo isso que Jó pensou. No final das contas, quando Jó recupera tudo, ele tira uma conclusão. É bem interessante essa conclusão que Jó tira, e vamos ler o texto bíblico só para a gente entender. Ele diz assim, capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, assim, parece que tudo isso que aconteceu na vida de Jó serviu para que ele conhecesse mais de Deus. Então, Jó não tem uma conclusão final do motivo do sofrimento dele. Até mesmo quando Deus fala com ele, com seus amigos, Deus não dá uma resposta. Ele simplesmente mostra que ele é soberano, que ele é dono de tudo, ele é criador, sustentador de todas as coisas e ponto final, e nós não somos nada. Nós temos que simplesmente confiar nele e servir a ele não como uma relação de barganha, como Satanás estava pensando. Ah, Deus, Jó te serve somente porque você abençoa ele. Tira da vida dele as bênçãos que você vai ver se ele te serve. Então, esse amor desinteressado, esse amor que simplesmente é o amor por Deus, pelas coisas de Deus, sem se interessar por bênçãos, o livro trata sobre isso e é isso que Deus espera de nós.
que nós amemos a Ele e ponto final, independente da situação, do sofrimento, das circunstâncias. E Jó, depois que passa por tudo isso, ele não obtém uma resposta do sofrimento dele, mas ele simplesmente fala assim: Deus, antigamente eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te vejo, os meus olhos te veem. Então Jó, ele tem ali um upgrade, né? Uma atualização no seu sistema operacional do seu relacionamento com Deus. É isso. Entende? O relacionamento com Deus que agora Jó tem é totalmente diferente do relacionamento que ele tinha no passado. Então, independente do motivo do sofrimento, a vida espiritual de Jó foi outra depois desse sofrimento. Isso pode acontecer comigo e com você. A gente não sabe por que eu estou sofrendo, não sei. Mas o meu relacionamento com Deus melhorou. O meu relacionamento com Deus, né, agora está em um outro nível, em um outro patamar. E a lição fala sobre isso. Tem um tópico aqui que a gente fala sobre a questão de culpar a Deus. Muitas pessoas querem culpar a Deus por causa do luto. A gente vai chegar lá, mas a gente vai avançar aqui dentro do contexto da lição. Vou avançar um pouquinho aqui. Vamos falar agora sobre a esposa de Jó. No meu primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre essa questão da esposa de Jó. É um ponto um pouco polêmico da nossa revista, né, na nossa lição especificamente. E eu quero explicar melhor sobre isso, ou enfim, tentar acrescentar algo com relação à minha primeira explicação. E se você não viu a primeira explicação, não se preocupe, eu vou explicar com detalhes aqui, porque a fala da mulher de Jó condena ela, coloca essa mulher como uma mulher muito ruim. E a conclusão que eu cheguei diante do que eu li, do estudei, é que a tradução aqui não é uma tradução muito boa, e que, na verdade, a mulher de Jó era uma mulher sábia. E eu vou explicar o motivo, né, o porquê dessa conclusão. Aqui o texto diz assim, ó, capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Estou lendo na NVI. Então, amaldiçoe a Deus e morra, Jó. E aí o versículo 10, ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então, essa pequena fala da mulher de Jó, a resposta que Jó dá para ela, faz com que nós tiremos uma conclusão de que essa mulher era uma mulher que não servia a Deus igual Jó, que ela não confiava em Deus como Jó confiava, que na verdade ela era uma mulher ruim, não era uma boa esposa. E muitos pregadores chegam a dizer que Deus deixou essa mulher viva para castigar Jó, né, como uma forma de castigo. E, enfim, ela é muito hostilizada, essa mulher. Mas vamos lá, eu acho que foi feita uma injustiça com relação a essa mulher por vários motivos. Primeiro motivo, quando a gente estuda a história de Jó, a gente fala muito assim, Jó perdeu tudo que tinha, Jó sofreu muito, depois Jó teve tudo restaurado em dobro, Jó isso, Jó aquilo, e a gente esquece que isso aqui é uma família. A gente esquece que Jó tem uma esposa. A gente esquece que, na verdade, né, os filhos de Jó não eram somente filhos de Jó, eram filhos de Jó com sua esposa. Então, se Jó perdeu todos os seus filhos, ela também perdeu. Se Jó perdeu tudo que ele tinha, ela também perdeu. O Champlin, no seu comentário, chega a dizer que Jó era o líder daquela região, o chefe, era como se fosse, sei lá, o presidente, o rei. Não existia presidente e rei nessa época, tá? Mas assim, é bem provável que toda aquela região era comandada por Jó. Ele era muito influente, ele era um homem muito rico, porque realmente ele era um líder naquela região. Então aquela mulher estava junto com ele. Ela também tinha muitos bens, e quando eles perdem seus bens, não somente Jó perde, mas ela perde também. E Jó ficou com aquela mulher porque ela era forte e cuidava dele, nas suas feridas, nas suas dificuldades, de tudo que ele passou ali depois que ele perdeu tudo, que ele ficou doente. A doença que ele teve foi algo cruel, ele foi ferido dos pés até a cabeça, e ela estava do lado dele. Tem um versículo que ele diz que a mulher dele sente o seu mau hálito. Significa que ela estava próxima dele. Então ela estava cuidando dele. Então, primeira coisa,
essa mulher, ela também perdeu tudo, ela também perdeu seus filhos, ela também passou por um momento de luto. Segundo, ela cuidou de Jó em todas as situações que ele passou. E terceiro, quando Jó teve tudo restaurado em dobro, ela também teve tudo restaurado em dobro, e ela também teve os 10 filhos novamente. Então ela perdeu os 10 filhos, depois ela teve mais 10 filhos. Ela foi a mãe, né, dos 20 filhos, de 20 filhos no total, juntamente com Jó, ou seja, o pai e a mãe. Então eles estão passando por tudo isso juntos. Não faz sentido dizer que essa mulher era uma mulher má, uma mulher ruim, porque não existe pessoa abençoada com um cônjuge perturbado do lado. Não tem. Imagina você que é homem, é abençoado, você é rico, tem casa, carro, tá, tem dinheiro, tá de boa. Mas o seu casamento é uma ruína. A sua esposa não serve a Deus, não leva a sério as coisas de Deus. Ela não se importa contigo. Enfim, o seu casamento, a sua vida conjugal é péssima. Você tem uma mulher péssima do seu lado. Será que você seria feliz? Será que você seria uma pessoa abençoada? Vamos pensar o contrário. Imagina você que é mulher. Você que é mulher, que tem um esposo que tem dinheiro, que, enfim, vocês dois construíram isso. Vocês dois trabalharam, tem uma casa boa, tem dinheiro, tem carro, tem tudo. Mas o seu marido é uma pessoa perturbada. Não serve a Deus, não leva a sério as coisas de Deus, te trata mal dentro de casa. Você, mulher, é feliz nessa situação, tendo tudo, mas não tem um bom casamento? Então não faz sentido dizer que alguém é abençoado, sendo que o esposo ou a esposa não serve a Deus e ainda atrapalha o outro a servir. Então eu discordo quando a gente olha para a história da mulher de Jó, olha para a história de Jó como um todo e da sua esposa e dizer que Jó era um homem abençoado, no caso antes, né, dele perder tudo e depois que ele recupera tudo em dobro, dizer que Jó era abençoado tendo uma mulher que era meio perturbada, né? Que era uma louca, que era uma insensata. Então, eu não concordo com isso. Então, olhando para esse versículo, como que a gente deve interpretar ele? Já que essa mulher era uma mulher boa para Jó. Olhando tudo isso, eu concluo que ela era uma mulher boa. Para Jó ser um homem abençoado, ela tinha que ser uma boa esposa. Primeiro problema aqui, a tradução desse amaldiçoe a Deus e morra. A palavra usada aqui é Barak, e Barak na Bíblia é sempre traduzido como abençoa e não como amaldiçoa. Dentro do próprio livro de Jó, a palavra Barak é usada para falar de bênção, de abençoar e não de amaldiçoar. Então, assim, eu acho que a tradução aqui ela não foi uma tradução muito feliz, apesar de que quase todas as Bíblias traduzem dessa forma. E elas traduzem por causa da resposta de Jó. Jó lhe dá uma resposta assim: você fala como uma insensata, como uma louca. E aqui entra, né, a interpretação de que a fala dela foi algo ruim. Só que assim, vamos analisar o contexto. Eu citei no meu primeiro vídeo um artigo, vou mostrar novamente aqui. Vou abrir o artigo, vamos lá, vamos abrir o artigo aqui. Esse é o artigo, Aspectos da Vida e Sofrimento de Jó e a Sabedoria Expressa na Fala da Sua Mulher, do mestre Edmar dos Santos Pedrosa e da doutora Marivete Zanoni Kunz. Eu conheci a doutora Marivete pessoalmente na Fabapá, lá no Paraná, estudei lá uma época, e ela escreveu esse artigo muito bom. Eu recomendo você ler esse artigo, tá? É bom você ler, porque aqui tem toda a argumentação, tudo muito detalhado, tá? O artigo é muito bom mesmo, tá? E eu vou avançar aqui no artigo para a gente ver aqui um trecho. Eu separei aqui um trecho, vamos lá. O artigo tá aqui, fica melhor para a gente ler aqui. Fala assim, ó. Ela cuidou de seu esposo durante todo o período de agudo sofrimento, é o que mostra o capítulo 2 do livro de Jó. Ela passou seu luto ao lado do marido, e quando a doença lhe acometeu, ela abriu mão de seu sofrimento particular para viver o dele. Cuidou dele como uma boa enfermeira, ficou ao seu lado como uma boa psicóloga, suportou suas dificuldades físicas e psicológicas como verdadeira esposa, constituída por Deus para ser uma ajudadora como alguém que de fato estivesse ao lado dele. Então aqui é um trecho do artigo que eles estão argumentando aquilo que eu já falei no começo, que essa mulher cuidou de Jó. Então eu não posso, né, condenar ela como uma péssima esposa porque ela estava ao lado dele o tempo todo. Avançando aqui, né, a gente vê o seguinte, que a fala dela tem a ver com uma liberação para que ele pudesse morrer e ela ia ficar bem. Olha só.
Precisava de muita sabedoria para chegar neste ponto a que ela deve ter chegado, liberar psicologicamente o marido para morrer, ou convencê-lo a se entregar, pelo menos na ótica dela. Morre, Jó, e eu ficarei bem. Mas ela não ficaria bem. Jó sabia disso e diz a ela que estava falando como uma doida, como uma pessoa tola que não sabe as consequências daquilo que está falando. Jó era um homem sábio, afinal de contas. Então, assim, ela libera Jó para morrer. Ela não está falando para Jó se matar, cometer suicídio ou eutanásia, nada disso. Ela está falando para Jó que ele pode morrer, que ela vai ficar muito bem, só que ela não vai ficar bem sozinha. Jó pensava estar tratando de sua mulher mantendo-se vivo. Ela pensava estar cuidando de Jó, liberando para morrer. Ambos enfrentavam o duro processo da morte, que aparentava ser inevitável, mas de maneiras diferentes. Jó não queria morrer. Mesmo consciente desta realidade, ele afirmava que não queria ter nascido, mas nunca que queria morrer. Ele realmente nunca desejou a morte, tá? Proteger a sua esposa era um ato digno a ser feito por qualquer homem daquele período histórico, como ainda é nos dias de hoje. Agindo assim, Jó demonstrava mais uma vez sua profunda sabedoria e integridade para com Deus e para com as pessoas à sua volta. Era um homem justo e reto, desviava-se do mal e exatamente por isso ela o questiona. Ainda mantens sua integridade? Diante dessa situação, o texto apresenta expressões que revelam o amor e dor presentes no coração tanto do próprio Jó como de sua esposa. Então a gente tem aqui realmente um casal que se ama, que quer estar um ao lado do outro, mas não suporta ver aquele sofrimento. E Jó sabia que se ele morresse ia ser difícil para ela. Jó sabia que se ele morresse, ela provavelmente teria que se prostituir para conseguir sobreviver. Então assim, ó, vamos lá, vamos avançar aqui rapidinho, senão a gente terminar essa parte. O texto em hebraico está aqui, ó. Ele fala assim, Barak, a palavra hebraica usada aqui é Barak, tá? É escrito dessa forma, tá? E este verbo aparece na Bíblia por mais de 300 vezes, e em todas elas sempre significou abençoar e não amaldiçoar. Então assim, ó, a gente tem que analisar o texto de acordo com o contexto, mas não só o contexto imediato. Os tradutores olham apenas o contexto imediato, a resposta que Jó dá, mas quando a gente analisa o contexto completo do livro, realmente faz sentido que o que ela disse foi abençoa e não amaldiçoa. Foi nesse sentido. Enfim, não dá para a gente condenar essa mulher por causa dessas traduções. Tá? Vamos ler só mais esse parágrafo aqui, eu vou encerrar essa parte. Se Jó a repreendeu de fato, como tudo indica, tinha um bom motivo para isso e aparentemente não era pejorativo. Interessante que no capítulo anterior, quando Satanás coloca em dúvida a fidelidade de Jó, ele argumenta com Deus que ele era rico, saudável e possuidor de uma bela família, somente porque, segundo o acusador, Deus o cobre com bênçãos, Barak. Ou seja, o próprio Satanás falando que Deus cobre ele com bênçãos, e a palavra usada lá é Barak. Se for observado a partir do hebraico, o termo que aparece no texto é Barak, ou seja, é a mesma palavra interpretada em sentido oposto quanto a fala da mulher de Jó. Então, assim, a gente precisa olhar os acontecimentos, o contexto, e ver que realmente, né, essa palavra ela é traduzida como bênção. Então é abençoa o teu Deus e morre. Então essa talvez seja a tradução mais coerente. Sabemos que essa não é a única interpretação, não é para bater o martelo e falar é isso aqui, ponto final. Respeito as outras interpretações. Eu li, por exemplo, o comentário do Champlin, que é um grande teólogo, e eu uso os comentários dele, apesar de o Champlin ser controverso em algumas partes, mas o Champlin, por exemplo, condena a mulher de Jó. Essa passagem aqui, ele diz que a mulher de Jó era a favor da eutanásia. Então, assim, eu não concordo com essa interpretação do Champlin, porque eu achei, né, que, enfim, ele não leva em consideração o contexto, não leva em consideração o original da palavra. Então, eu gostei do artigo que eu citei aqui, da doutora Marivete, justamente porque esse artigo ele faz essa análise mais completa. Então, assim, eu gosto dessa interpretação, né, eu achei ela mais coerente. Vamos lá, continuando a nossa lição, né, que realmente é um tema bem profundo, vamos falar sobre os filhos de Jó. Então, os filhos de Jó eram abençoados, viviam uma família abençoada, e o texto diz que eles davam festas, né, eles se reuniam para comer, para beber vinho, enfim, eram jovens, muitos talvez casados, quem sabe alguns já tinham filhos também, não sabemos a idade deles. E pelo fato de Jó ser um homem muito rico, muito influente naquela região, é bem provável que eles tinham muitos amigos. Então era comum naquela época as pessoas se divertirem, fazerem festas, tá? Isso não é coisa dos dias de hoje não, naquela época acontecia também.
E Jó se preocupava com seus filhos. O texto bíblico diz que Jó fazia sacrifícios em prol dos seus filhos. Ele fala assim: porventura meus filhos pecaram, fizeram algo que desagrada a Deus. Eu vou fazer um sacrifício aqui por eles. Então, assim, havia uma preocupação de Jó, né, com a vida espiritual dos seus filhos. O texto não diz que os filhos de Jó viviam na prática do pecado, viviam em festas pecaminosas. O texto não diz isso. O texto diz que eles davam festas e que Jó se preocupava, porventura, pode ser que eles erraram, que eles pecaram, e aí eu vou fazer o sacrifício. Então aqui a gente tem a época do patriarcado em que o pai, ele era o chefe espiritual da família, ele era o sacerdote da família, muito diferente do que acontece depois da lei. Quando a lei é entregue ali para o povo de Israel, aí o pai, ele deixa de ser o sacerdote da família e agora tem uma tribo específica que trabalha como sacerdote, que é a tribo de Levi. Então não é mais, né, o chefe da família. Mas na época de Jó, que ele vivia na época dos patriarcas, né, que a gente tem essa informação, que é importante, Jó ele tinha essa preocupação. E é claro que aqui a gente tira lições para a nossa vida. Os pais têm que ter, sim, uma preocupação com a vida espiritual dos filhos, orar pelos filhos, ler a Bíblia com os filhos, ir com os filhos à igreja. Tem até aquela frase, né, interessante: não mande o seu filho para a EBD, vá com ele. Então você tem que ir para a EBD com o seu filho, dar o exemplo, tá? Você tem que dar o exemplo. Então é isso, o pai tem que ter essa preocupação, e Jó tinha essa preocupação com o seu filho. Então, avançando aqui, né, a gente vem aqui para o tópico 2, que fala sobre a questão da morte, lidando com a morte dentro da família. Então eles foram surpreendidos com a morte, com a questão da morte dos filhos. E realmente é muito complicado perder um ente querido, né? Alguém que a gente ama, que a gente tem contato ali, a gente perde essa pessoa. Essa pessoa, de repente, ela não existe mais, ela faz falta, ela marcou a nossa existência. E a tristeza realmente é muito grande pela morte de alguém. Agora, Jó passou por essa situação de forma muito mais dramática, porque ele perdeu 10 filhos de uma única vez. Veio um vento, derrubou a casa e os 10 filhos de Jó morreram. Então aqui a gente tem, né, um luto que é difícil até a gente imaginar a dor que um pai sente ao perder todos os filhos de uma única vez. Jó tinha perdido todos os seus bens. Até aí tudo bem. Tudo bem. Ele falou assim: eu nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. Pronto, acabou. Eu nasci pobre, morro pobre. Tudo bem, né? O pessoal até fala assim: nasci careca, sem dente, sem roupa. Então, o que vier é lucro. O Jó tinha esse mesmo pensamento. Pronto, tá bom. Perdi tudo, tá tudo tranquilo. Mas eu acredito que quando o Jó perdeu os filhos, aí foi pior. Aí o baque foi muito grande. Eu acho que quando ele recebe essa notícia, acho que foi a pior notícia que ele recebeu na vida dele. Então aqui entra essa questão do luto, que é o foco da lição. A morte, ela vai acontecer, ela vai chegar. E a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que, assim, a gente nunca vai estar. Nunca vai estar. Eu acho que é uma coisa assim que, eu estou preparado para meu pai morrer. Não estou. Eu realmente não estou preparado para receber a notícia que meu pai morreu. Mas eu tenho que ter a consciência que um dia isso vai acontecer. Eu não posso ficar achando que meus pais vão viver para sempre. Não posso. O meu filho está chegando. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, se Deus quiser, no mês que vem já estarei com o bebê no colo. Assim, é o meu filho. Mas eu tenho que aproveitar cada momento da vida dele, porque eu sei que a morte pode chegar. Não quero que ele morra, mas eu sei que pode chegar. Entende? E se chegar, eu tenho que entender que, de alguma forma, aquilo foi a vontade de Deus. Eu tenho que confiar em Deus, né, e suportar essa dor. Como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 8 e 9, que a gente leu no começo aqui da aula. A gente tem que confiar que em Deus a gente pode suportar tudo isso, todas as angústias, o luto, a gente pode suportar tudo. Então, assim, é difícil, mas a gente não pode negar a realidade da morte. A gente tem que entender que a morte ela entra no mundo por causa do pecado. Todos nós somos pecadores e todos nós seremos condenados com a morte. Ponto. Deus falou: Adão, se tu pecar, tu vai morrer. Adão pecou e o pecado de Adão passa para toda a humanidade. Então nós temos a morte para lembrar dessa questão do pecado. Todas as vezes que morre alguém, a nossa mente deve voltar
para a origem da humanidade, falar assim, lá, né, o pecado entrou no mundo e a morte está aqui para nos alertar sobre isso, que somos pecadores, que somos falhos, que vamos morrer, vai chegar o momento que nós vamos morrer, mas em Cristo, sabemos que em Cristo ele venceu a morte, nós também vamos vencer a morte. Então a gente tem que confiar em Cristo Jesus. A gente tem que entender que Deus tem um plano para nós, um plano de salvação. Então a morte, ela deve nos fazer lembrar que existe um Salvador, que existe solução para essa morte. É claro que no momento, agora, a gente vai passar pela dor, pelo luto, mas a gente sabe que um dia todos nós vamos ressuscitar. Jesus, ele ensinou isso o tempo todo, ele chega a dizer que quem crê em mim já tem a vida eterna, então a vida eterna é garantida. Tem um momento que Jesus fala assim, olha, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Então deixa bem claro que um dia todos eles vão ressuscitar. Jesus passou por situações de luto na sua vida. Ele perdeu pessoas. Muito provavelmente Jesus passou pelo luto com o seu pai, né? Porque o texto bíblico não cita mais José depois que Jesus começa o seu ministério, né? Cita José quando ele ainda é ali adolescente, depois não cita mais. Então é bem provável que Jesus tenha assumido ali a liderança da família por ser o filho mais velho, ele era também carpinteiro, e é bem provável que realmente José tenha morrido e ele passou por uma situação de luto. A gente vê depois João Batista, né, morre também amigo de Jesus. Jesus passa pela situação de luto ali com João Batista. A gente vê Lázaro também, onde Jesus recebe a notícia que Lázaro morreu, ele chora. Então, assim, a gente tem ali o exemplo de Cristo, que diante de uma situação de luto, é normal você chorar, você ficar triste, você demonstrar as suas emoções, entende? Diante da morte, diante da falta de alguém, você realmente, né, vai, quem sabe, ficar no canto, você vai passar por um período ali de sofrimento que vai demorar um pouco você se acostumar. Não é fácil, não é fácil. Eu lembro do falecimento do meu avô, eu até falei um pouco no vídeo anterior sobre isso, e eu quero falar agora do ponto de vista da minha avó, né? No primeiro vídeo eu falei do meu ponto de vista, mas do ponto de vista da minha avó. A minha avó, ela realmente sofreu bastante com a morte do meu avô. Ela conta que quando ela recebeu o dinheiro da aposentadoria dele, ela nem quis pegar o dinheiro, entende? Ela jogou o dinheiro para lá porque ela viu que tipo assim, não fazia sentido, entende? Receber agora um dinheiro a mais porque ele morreu. Isso para ela não fazia sentido, entende? Ela teve que se mudar da sua casa, ela morava na zona rural, somente eles dois, e aí ela sozinha não dava mais para morar lá, ela teve que ir para a cidade, teve que se adaptar na cidade, aí foi morar com uma irmã, perto da casa de uma irmã, não deu certo, aí foi para a casa de outra irmã, e a minha mãe também teve que mudar de cidade recentemente para ficar um pouco mais próximo dela também, porque agora, né, ela já está um pouco mais idosa, então precisa ter ali a filha ao lado acompanhando. E, enfim, né, houve uma mudança muito grande na vida dela diante da realidade da morte. Então a gente não pode achar que a morte é algo banal, não é algo banal. É algo que impacta a nossa vida, é algo que muda a nossa rotina, é algo que transforma por completo o relacionamento das pessoas, da família, enfim, muda muita coisa. Então a gente não pode banalizar a morte, acho que isso é importante, a gente tem que entender que isso é algo sério e respeitar, né, quem está passando por um processo de luto, mas a gente também não pode levar ao extremo e achar que a nossa vida nunca mais vai voltar ao normal depois do luto, depois da morte de alguém. Entende? Passar por esse período de luto, depois voltar ao normal, eu acho que é isso que tem que acontecer. O escritor da revista coloca aqui sobre isso, né? Ele trata sobre isso. Vamos avançar aqui, que ele vai falar assim, ó. Aqui no tópico 3.3 ele fala assim, ó, é preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Então assim, a gente tem que deixar bem claro que
Depois de um tempo, a vida tem que voltar ao normal. É claro que não é a mesma coisa que antes, é claro que muda tudo, muda a rotina, como eu dei o exemplo aqui da minha avó, mas a gente não pode viver nessa tristeza eterna por causa do luto. Não pode. Outra coisa que não pode acontecer, que está também aqui no tópico 3.1, não culpe a Deus. Então tem pessoas que querem culpar a Deus pelo luto. Ah, porque Deus levou o meu filho, porque Deus levou minha mãe, porque Deus levou a minha avó, porque Deus levou... Isso não era para ter acontecido. Não faça isso. Não faça isso. Jó não fez isso. Em momento algum, Jó ficou questionando Deus por que ele matou os filhos dele. Não, não foi Deus que matou. Entende? Não foi Deus que fez isso. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar achando, né, que Deus é culpado de tudo isso. Não, não é. Entende? A morte entrou no mundo por causa do pecado, ponto final. Não adianta você ficar achando, porque se fosse eu no lugar de Adão, não ia pecar. Não pense assim, você ia pecar do mesmo jeito. Entende? Então, assim, a gente tem que entender que a morte vai chegar. É isso. Entende? A gente tem que entender que ela faz parte da nossa realidade. E aí a gente tem que se adaptar a essa realidade. Se a pessoa se foi, partiu, a gente vai sentir falta, a gente vai chorar. A gente tem que entender que Deus não é culpado de nada, e isso acontece, faz parte e a vida segue. É diferente? É, mas a vida segue. No meu primeiro vídeo, algumas pessoas que assistiram deixaram nos comentários ali um pouco do seu testemunho, contando a experiência. Então, assim, todos lá colocaram, não, a gente sente muita falta, e tem um caso lá de uma mulher que perdeu, acho que 2 filhos, um marido, enfim, e tudo isso ela suportou em Cristo. Então é possível, sim, suportar tudo isso em Cristo. A dor é grande, o sofrimento é grande, mas a gente tem que confiar em Cristo Jesus. Sabemos que um dia Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar e nós vamos nos encontrar no céu. E tem aquela questão, né, de que alguém fala assim, mas meu filho não era crente, meu marido não era crente, será que eu vou passar a eternidade triste por isso? Não se preocupe com isso, porque quando nós chegarmos no céu, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser por completo, ele vai ser transformado de tal forma que você não vai ficar sentindo essa tristeza porque alguém foi condenado. Não é que você vai esquecer que a pessoa existiu. Eu não concordo com a ideia de que a gente vai esquecer tudo aqui nessa terra. Não faz o menor sentido isso. Porque quando a gente ir para o céu, a gente esquece a terra, esquece tudo. Não faz sentido. Se eu chegar no céu e eu não lembrar do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, da vida que eu tive, se não lembrar da minha vida que, enfim, o que eu aceitei Jesus como Salvador, se eu não lembrar de nada, se eu chegar lá e esquecer tudo isso, eu sou uma outra pessoa. Eu deixei de ser o Herberson e sou uma outra pessoa. Então, eu acho que a gente vai lembrar, sim, mas a gente vai lembrar de uma maneira diferente. A gente vai lembrar com um olhar diferente. A gente vai lembrar, né, através de uma mente transformada. E não vai acontecer, em hipótese alguma, de alguém passar a eternidade no céu triste porque alguém foi condenado. Isso não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer. Não se preocupar porque eu perdi meu filho não era crente, então eu vou passar a eternidade, né, triste porque meu filho está no inferno. Não vai acontecer. Como Deus vai fazer isso, não sei te dizer. A minha hipótese é que Deus vai colocar na nossa mente, no nosso coração, uma consciência mais elevada da questão da justiça, um senso de justiça mais elevado, e através desse senso de justiça mais elevado, você não vai olhar para alguém condenado e ficar assim, que pena que ele foi condenado. Você vai olhar para a condenação e vai falar assim, isso deveria acontecer. Tá? Isso deveria acontecer, está tudo bem, porque o seu senso de justiça vai ser muito mais elevado. É um tema difícil, delicado, não dá para explicar aqui em 2, 3 minutos, mas isso é um vídeo de 1 hora, então não é o caso aqui, tá? Não é o caso, mas depois, se você quiser abrir o debate, a gente pode conversar sobre isso no WhatsApp, aí pode entrar em contato comigo. Então assim, irmãos, eu vou encerrar aqui a aula, e espero que você tenha compreendido o assunto, como eu avisei no começo, é o vídeo de destaque da lição, então eu não passo por cada detalhe da lição, destaco alguns pontos para tirar algumas dúvidas aí dos irmãos. Então encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.